Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Eu quero ministrar nessa noite sobre intimidade com Deus para crescer em dias difíceis. Mas eu preparei um resuminho do que é intimidade. Então, olha, intimidade com Deus para crescer em dias difíceis. Irmãos, essa série de mensagens ela vai ser trabalhada pelo Fernando. Cadê o Fernando? Faz assim, Fernando, porque vai todo mundo te cobrar. Fernando já se voluntariou depois que eu apontei para ele, falei que ele ia fazer, então ele se tornou voluntário. Ele vai pegar todas essas mensagens e vai transformar num material que você vai poder receber. Esse material vai poder adquirir e vai virar um livro, acredito eu. Vai depender da unção dele, de paz, de calma, de sentar. Ele e a Giza, os dois vão trabalhar nesse propósito. E hoje eu quero falar então um pouquinho sobre aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Eu tenho dito aqui, gente, desde segunda-feira, que essa série de ministrações, ela tem sido muito mais um compartilhar das experiências que eu estou vivendo desde janeiro. De crises, de situações que eu tenho me questionado em Deus. Ainda hoje, quando nascia, e para a glória de Deus nasceu a Comunhão Apostólica Brasil, do qual eu faço parte, o apóstolo Luiz, a apóstola Esther, e eu creio que vai alcançar a nação. Eu fui, pela graça de Deus, eleito vice-presidente, uma responsabilidade grande. Eu compartilhei com eles um pouco daquilo que Deus falou comigo, só para quem não estava aqui na segunda-feira. Eu entrei numa crise muito grande com Deus. E Deus me levou a um texto de Hebreus capítulo 11, versículo 11, que diz que Deus deu poder para Sara gerar um filho. Só que quando você para lembrar da última vez que Sara teve um contato direto com Deus, está no capítulo 18 de Gênesis, quando a Bíblia diz que aqueles homens, e entre eles Jesus Cristo, vai comunicar a Abraão que Abraão seria pai. A Bíblia diz que Sara ri no seu íntimo, e aquele ser que para mim é Jesus Cristo, é uma teofania, diz: por que você está rindo? E ao mesmo tempo que Sara ri, ela diz assim: como é que pode eu ter prazer com Abraão? Irmãos, uma mulher que passou a vida toda ali tentando ser mãe, ela teve prazer. Ela deveria dizer: bom, se eu quando era nova não consegui engravidar, como é que eu vou engravidar agora, depois de velha? Essa seria a resposta normal em qualquer circunstância. Eu agora não tenho no meu corpo as variáveis para engravidar. Mas ela não fala isso. Ela diz assim: como eu ainda terei prazer? E Deus disse para mim: esse tem sido o seu problema. Isso é para mim, eu não sei para você. Eu não deixei de ter relacionamento com Deus. Eu não deixei de chamar o meu Deus de Senhor. Eu não deixei de orar, eu não deixei de pregar. Mas Deus me mostrou que eu deixei de ter prazer. E foi quando Sara voltou a ter prazer que Deus deu a ela o poder de gerar. Deus disse: volte a ter prazer comigo, e eu vou mostrar a você o poder de gerar. Então de lá para cá eu comecei a ministrar para vocês. Ministrei na segunda-feira sobre a saúde. Foi segunda, terça, saúde. Nós falamos sobre cura. Ontem falei sobre provisão. Nós temos que aprender a abrir os céus. E hoje eu quero falar sobre dias difíceis. Põe para mim, por favor, só para a gente entender um pouquinho de intimidade. Olha lá, intimidade significa relação estreita, convívio próximo entre duas ou mais pessoas. Amizade, camaradagem, confiança, convivência, particularidade, proximidade e privacidade. Então tudo isso aí, irmãos, é intimidade. E tudo isso aí, em muitos relacionamentos com Deus, está acabando. É interessante que hoje, quando eu compartilhava com os apóstolos, o apóstolo Walter, que é pedagogo, nos deu uma aula de substantivo.
E ele foi lembrar para nós ali que o prazer é uma palavra de substantivo abstrato. Ou seja, o substantivo abstrato, o que era no nosso tempo de ginásio, como ele bem nos lembrou? Era aquilo que você não podia tocar. Como é que se toca no prazer? Mas hoje o conceito de substantivo abstrato não é mais aquilo que você não pode tocar. O conceito de abstrato é aquilo que você sozinho não pode fazer. Então, para ter intimidade é óbvio, para ter prazer não dá para ser sozinho. E a relação então entre você e Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nesses dias difíceis, que você tem atravessado, esses dias complicados, aonde está a sua intimidade? Não estou falando do relacionamento, por favor. Eu não tenho dúvida que dias difíceis nos empurram para relacionamento. Dia difícil faz você ir para monte, dia difícil faz você jejuar, dia difícil faz você parar de falar besteira, dia difícil é um santo remédio na vida de muita gente. Mas eu não estou falando disso porque isso trata de relacionamento, eu estou falando de intimidade, da certeza que esse tempo difícil, ou esses dias difíceis vão passar, porque Deus é fiel e Ele vai honrar você. Essa é a diferença. Quando você começa a viver um relacionamento sem intimidade, você procura meios para abreviar aquela situação. Mas quando você tem intimidade, você diz: olha, eu não sei quanto tempo vai durar essa tempestade, mas eu sei que com Jesus comigo no barco, ele não vai afundar. Isso é a intimidade. Então, sendo assim, todo relacionamento saudável e profundo precisa de intimidade. Se você tem relacionamento saudável e profundo, você tem intimidade. Agora, é óbvio, gente, que nem todo relacionamento com intimidade resulta em qualidade de vida. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Resulta em crescimento, resulta em bons frutos. Porque esse texto de Isaías 6, ele é muito interessante. Até porque quando o rei Uzias morre, nós vamos falar um pouquinho de Uzias aqui, na verdade, ele já estava um tempo afastado, vocês vão entender isso. Mas eu acho que tem mais alguma coisa aí, joga para mim aí, por favor. Por favor, antes de ler o texto. Da ministração, eu acho que tem mais um slidezinho. Vai lá, joga. Isso, olha lá, então, tudo bem, é aquilo que eu já falei. Pode avançar. Então nós precisamos deixar claro que nem sempre a nossa intimidade com as pessoas resulta em crescimento ou bons frutos. Agora sim, vamos lá para o texto bíblico, vamos lá. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam, e clamavam para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia da sua... toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Notem, no ano que morreu o rei Uzias, letra minúscula para rei. Agora aí não dá para perceber, mas na sua Bíblia você consegue perceber. Ele diz assim: os meus olhos viram o rei, e aí com letra maiúscula, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que com esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Depois disso, só depois disso, só quando eu entrei em intimidade com Ele, só quando eu me tornei
íntimo dele. Só depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é tão preciosa que só na intimidade para ouvir. Às vezes eu fico assustado quando eu vejo uma turma, não, Deus falou comigo, Deus me disse, Deus isso. Eu já passo pelo processo, já pegou a tenaz, colou na boca, queimou, purificou, está ali. O texto fala sobre isso. Só depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós já oramos. Gente, por que eu estou falando isso? Esse texto vai revelar dois tipos de intimidade. Está aí no slide. Dois tipos de intimidade. A primeira intimidade que Isaías tinha com o rei Uzias. Flávio Joséfo, historiador do primeiro século cristão, vai dizer que Uzias e Isaías eram parentes. A ideia de primos. Porque Isaías, para quem não lembra, sei que você sabe, está apenas lembrando, ele era de linhagem real. Ele era de linhagem real. E é óbvio que a gente tem que entender algo aqui sobre Uzias. Deixa eu sintetizar aqui. Se você hoje chegar em casa, ou aqui mesmo na vigília, no intervalo, conseguir ler, o segundo capítulo de Crônicas 26, descreve o que foi o reinado de Uzias. O que mais durou em Israel foi Acais, 55 anos. Uzias durou 52 anos. Só, irmãos, Uzias só não foi mais amado e mais querido do que Davi. Mas para vocês terem uma ideia, Uzias levantou um exército de 300 e tantos mil homens. Uzias construiu torres, e nessas torres ele desenvolveu uma máquina que ela catapulta, né? Ela ficava pronta, cheia de flechas. Então, quando o inimigo vinha ao longe, nas torres, aqueles homens abasteciam esse tipo de armamento, e ela lançava várias flechas na direção do inimigo. Uzias desenvolveu, ele era um engenheiro. Ele desenvolveu uma outra máquina de guerra que era justamente onde colocavam as pedras. Quando você lê 2 Crônicas capítulo 26, você fica impactado com tudo que Uzias fez. Uzias era um homem tão bem intelectualmente, tão bem capacitado, instruído, ungido, apesar de não haver, isso é um detalhe muito importante, você não vê nada sendo creditado a Deus nas suas vitórias, diferentemente de outros reis, mas era um homem dotado de uma inteligência anormal. Para vocês terem uma ideia, as nações, os filisteus, nessa época já estavam pagando tributo a Israel. A coisa era tão séria com Uzias, mas tão séria, que até no Egito o camarada era assunto. Está lá no texto bíblico, que Uzias passou a ser conhecido até no Egito. Então, todas as nações próximas de Israel temiam. O que isso gerou no coração do povo? Uma certeza: enquanto Uzias estiver reinando, meu irmão, está tudo tranquilo. Enquanto Uzias estiver reinando, está tudo sob controle. Não dá para imaginar dias difíceis no tempo de Uzias, e de fato não aconteceu. Israel enriqueceu, a qualidade de vida de Israel foi outra. Bom, mas qual foi o problema de Uzias? Aí é que está. Um dia, Uzias, que já estava se achando o bambambam, a última cocada do tabuleiro, teve uma brilhante ideia: eu não sou sacerdote, mas sou o rei, e eu mando e desmando aqui, meu irmão. E a Bíblia diz que ele vai dentro do templo, pega incenso e acende. Irmãos, os sacerdotes chegam e dizem: Uzias, você sabe que aqui você não pode entrar, porque no santo aqui, no templo, só os sacerdotes. Você não pode entrar aqui. E aí Uzias, tomado pelo seu orgulho, diz: eu faço o que eu quero e o que eu bem entendo. No que ele vai falar isso, a turma dá uma recuada. No que a turma
turma dá uma recuada, diz: o que foi? E no que foi, a turma diz: agora que você tem que sair. Diz: mas por quê? Porque nasceu em você uma lepra na sua testa. Naquele exato momento, irmãos, Deus põe uma ferida na testa de Uzias. Ele pega um utensílio, faz de espelho e vê que está ferido com lepra. Ele sai e a partir dali o seu filho, ele vai para fora do templo, fora do palácio, vai habitar numa casa, porque estava leproso, e o seu filho assume no seu lugar. Agora vocês imaginem, vamos viajar no tempo e no espaço. Você está surfando na onda desse presidente chamado Uzias. Tudo está dando certo, emprego para dar e vender. Você trocando de carro, mudando de casa, salário em dia, gente te disputando no mercado de trabalho. E aí você descobre que esse homem está doente. Você já começa a ficar meio temeroso, fala a verdade. E aí um dia chega a notícia no teu celular que ele morreu. Morreu. O que acontece? Isso aí. Começa a seu coração tomar de angústia. E Isaías não é diferente. Isaías começa a pensar: como é que vai ser agora para sobreviver? Então no versículo 1 ele diz: olha, no ano em que morreu o rei Uzias. E aí Isaías vai falar de uma outra intimidade. Segunda, por favor. A que passou a ter com o Senhor dos Exércitos. Então, dias difíceis são grandes oportunidades que Deus coloca na tua vida e na minha, para que saibamos ter intimidade com Deus. O problema é que chega dia difícil, você quer ter desespero, você quer ter murmuração, você quer ter reclamação. O que me chama a atenção nesse texto foi a escolha de Isaías. Então nós percebemos que a intimidade agiu na vida de Isaías por duas vertentes. A primeira, a sua relação com Uzias. Ele era íntimo, e a partir do momento em que Uzias morre, essa intimidade lhe trouxe dificuldades. E quantas vezes você colocou um Uzias na sua vida, algo que lhe deu bastante segurança? Quem sabe o Uzias da sua vida foi sua empresa. Você viu a sua empresa, meu irmão, decolar. Você olhava para a sua empresa e dizia assim: meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Quem sabe os dias da sua vida foi um relacionamento que você olhava e dizia para si mesmo: se melhorar, estraga. Quem sabe os dias foi um projeto que você alimentou, executou, estava fluindo, e aí, meu irmão, no ano que o projeto morreu, no ano que a empresa morreu, no ano que o teu emprego morreu, foi o ano que você disse: o que Deus está me castigando? Para Isaías foi o ano em que eu vi o Senhor. Então tem coisas no meu ministério que eu só vou ver se morrer. Tem coisas na sua vida que você só vai ver se Deus tirar aquilo que você estabeleceu como engano. Então foi nesses dias difíceis que a sua intimidade com Deus foi apurada. Então quem sabe você está aqui dizendo: apóstolo, eu já comecei a entender o que o senhor está falando. Precisou Deus remover os dias da terra para que eu fosse íntimo com o Rei dos céus. Porque, amados, quando você estabelece os teus Uzias da terra, você estabelece os seus próprios reinados, suas próprias confianças, suas próprias estratégias. Da maneira que eu falei aqui de Uzias para você, imagina o povo naquela época. Quando ele morre, como é que o coração do povo fica? Quem sabe você está aqui dizendo isso, o Senhor está falando comigo. Pois é, esses dias difíceis, esses dias complicados, são dias que Deus diz: olha, agora é a hora de você me conhecer, agora é a hora de a gente entrar em intimidade. Ele busca essa intimidade. E o que acontece? Isaías vai viver um crescimento espiritual que ele jamais pensou em viver. A coisa é tão séria, mas tão séria, que os teólogos dizem que Isaías é o Novo Testamento do Antigo. Porque nenhum livro profético fala mais de Jesus do que Isaías no Antigo Testamento. Tamanho é o nível de intimidade com Ele. Muito bem, eu quero lhe fazer uma pergunta. Aliás, eu não.
Deus hoje botou um ungido aí sentado do teu lado. Por favor, se você é esse ungido, pergunta para essa pessoa assim: o que é que você anda fazendo com os seus dias difíceis? O que é que você anda fazendo com os seus dias difíceis? Seus dias difíceis estão sendo usados para acabar com o teu casamento? Seus dias difíceis estão sendo usados para você ficar sem paz? Seus dias difíceis são para que você comece a ficar revoltado? Você está usando os seus dias difíceis para ficar revoltado com Deus? Você está usando os seus dias difíceis para ficar reclamando com Deus? O que é que você anda fazendo em dias difíceis? Ou com os seus dias difíceis? O que é que você anda fazendo? Então eu já falei aqui do reinado, e aí a gente pode pular, porque... Então enquanto Uzias buscou o Senhor, foi grandemente abençoado, mas a Bíblia diz que ele morre. Agora, Isaías vai ao templo. Isaías vai viver a semana da conquista dele, ele vai ao templo, porque há uma crise de soberania na vida de Isaías. Eu quero lhe dizer que hoje eu vou orar para que Deus coloque crise de soberania em você. Ninguém fala amém, já é para... Está aí, está repreendido. Irmão, sem crise de soberania você não procura o templo. Aliás, por que as pessoas hoje se afastam do templo? Porque elas não têm crise de soberania. Elas já são donas de si mesmas. Quando você entra na crise da soberania, você diz: eu vou buscar quem pode me resolver. Aí você vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta, vem sábado, fica caçando culto. Já que aqui a igreja não tem culto durante a tarde, eu vou me empurrar para uma Universal dessa vida, eu vou procurar lá o Valdomiro. É só a crise de soberania entrar. Quando a crise de soberania entra na nossa vida, ela nos empurra para o templo. Por que as pessoas hoje estão se afastando da igreja? Você sabia que tem igreja que no domingo só funciona, ou só funciona de manhã, ou só funciona à noite? Por quê? Porque é uma crise de soberania no meio do nosso povo. Nosso povo já está administrando a sua relação com Deus, não estão sendo mais administrados por Deus. Hoje quem decide quem vai, quando vai, como vai, por que vai, de que maneira vai, é você. Agora, uma coisa é certa, vamos combinar aqui: quando pinta a crise de soberania mesmo, é ou não é? Quando pinta a crise de soberania, você fica doido. Diz: olha, vamos numa igreja tal, que lá vão te revelar o que está acontecendo. Não é assim? Você acorda lá 5 da manhã, 6 da manhã. Eu ia até usar apóstolo. Irmãos, a apóstola saiu, porque a nossa filha está chegando de viagem hoje, a Mariana, e ela foi buscá-la. E não era para falar. Guarda essa palavra igual Maria no teu coração, pelo amor de Deus. Tá bom? Não, ela está no aeroporto, não é possível que ela está acompanhando o culto. Esse é o cúmulo da bênção invertida. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, por quê? Eu me lembro que uma vez a apóstola estava na sua crise de soberania com Deus. E alguém virou para a apóstola e disse: olha, tem uma reunião aí de um poço não sei das quantas, acho que era Poço de Jacó, que os camaradas revelam tudo. Ela ficou doida mesmo, na crise de soberania, pulou da cama às 5 da manhã. Falei: mulher, vai para onde? Vou para uma reunião do Poço de Jacó. Acho que eram 2 pastores. Eu disse: Rita, minha filha, ora, porque Deus vai falar. Não, Deus vai falar lá. Não tem coisa melhor do que crise de soberania para te empurrar para a igreja. Ela foi sozinha, entrou lá no carro e foi embora. E eu continuei dormindo. Irmãos, deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, me chega a mulher 10 horas, de 5 da manhã, apóstolo, às 10. Aí eu, e aí? Como é que foi lá? Falou para todo mundo, menos para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tem jeito, crise de soberania te empurra para o templo. Quando você está numa crise de soberania, você quer, meu Deus, eu quero resposta, eu preciso de resposta. Havia uma crise. Só que foi nessa crise, nesse tempo de dia difícil, que Deus abriu os olhos de Isaías. E Ele está aqui hoje dizendo para você: olha, essa crise entrou na tua vida porque eu quero que você me conheça mais, e não que você se afaste de mim. Essa crise entrou na tua vida, não foi para você se distanciar, foi para você se aproximar.
Esse dia difícil está acontecendo com você. Não é para que você reclame, murmure, resmungue, não. É para você me conhecer mais. E gente, é um princípio espiritual. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: só quando o rei que você criou morre, é que o verdadeiro rei se revela. Ninguém tem necessidade do verdadeiro rei enquanto o seu não morre, enquanto o seu não para de governar. Tanto é que no ano em que morreu o rei Uzias, irmãos, isso é para mim. Nós criamos reinos dentro de nós. Nós estabelecemos seguranças. E só quando elas morrem é que Deus diz: agora vá lá no templo que eu vou me revelar a você. E quando eu falo templo, não falo dessa estrutura não. Eu falo de um lugar em que você encontra a presença de Deus. Antes que você me coloque dentro da sua maneira de pensar, templo é todo lugar onde você se encontra com Deus. Porque tem gente que vem com o templo e não se encontra com Deus. Então eu não estou falando dessa estrutura física. Falo do templo, desse lugar que você se encontra com Deus. E aí a Bíblia diz que ele viu Deus sentado num alto e sublime trono. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Por que dias difíceis podem ser sabotadores da nossa intimidade com Deus? Foi algo que eu comecei a pensar: meu Deus, quantas vezes os dias difíceis entraram na minha vida e me sabotaram no meu relacionamento contigo. E assim, irmãos, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque vai ficar todo mundo com a mão levantada, eu sei disso. Eu e você já tivemos dias que sabotaram a nossa intimidade com Deus. Foi aquele dia que você disse que Deus não gostava de você. Foi aquele dia que você disse assim: puxa vida, Deus está me abandonando. Todo mundo aqui, eu vou poupar você de levantar braço. Todo mundo aqui, de uma extremidade a outra, já teve o seu dia de sabotagem. Já teve, sabe, o dia em que você sabotou a sua intimidade com Deus. Aquele dia que você disse: Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu não mereço, é uma injustiça. Deus, o que está vendo? Então, porque tem muita gente com intimidade com Deus, até a morte do rei Uzias. Tem muita gente que gosta de Deus até a morte do rei Uzias. Eu não sei se você está entendendo a linguagem por parábola que eu estou falando com você. Então, enquanto o rei Uzias teu está vivendo numa boa, tranquilo, enquanto todas as tuas seguranças estão estabelecidas, você não tem crise com Deus. Mas no dia que morre o teu rei Uzias, no dia que morrem as tuas seguranças, no dia que morrem as tuas estabilidades, Deus diz: agora você vai me ver, né, Alexandre? Agora você vai me encontrar, né? Então, por que dias difíceis? Primeiro, porque dias difíceis podem sabotar nossa intimidade com Deus, quando eles assumem o controle. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você sabe por que Isaías vai para o templo? Porque ele percebeu que dias difíceis estavam assumindo o controle. Você imagina, vamos parar para pensar só um pouquinho. A nossa segurança econômica, a nossa segurança contra inimigos, a nossa segurança total morre. Você imagina o burburinho que deve ter sido? Você imagina as conversas que rodavam as padarias? Você imagina na fila do Guanabara lá, de Israel, de Jerusalém, o que a turma não andava conversando? Então ele vai, por quê? Porque assume o controle. E nessa noite tome cuidado, porque esse dia é difícil. Se assumir o controle da tua vida, você não vai orar, você não vai ler a palavra. Se o dia é difícil assumir o controle, você só vai ficar resmungando, murmurando, perguntando: Deus, aonde eu errei? Deus, aonde eu falhei? Porque na tua cabeça dia difícil é sinal de que Deus está te punindo, quando na verdade dias difíceis podem ser chaves que Deus está virando para dizer: ei, eu existo, vamos ter uma relação, porque eu não abro mão de você, você é minha, você é meu, e eu deixei esse dia entrar, porque eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Dias difíceis quando a nossa vida toma o controle. Quando o dia é difícil assume o controle, a gente fica o tempo todo: e agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que fica? A gente começa a viver uma relação de sabotagem com Deus. Nós já não vemos mais, sabe, a segurança que víamos.
Nós já começamos, nós já não sentimos mais o prazer que sentíamos. E a gente começa umas chantagenzinhas com Deus. Senhor, mas o Senhor me tirou isso. Ah, Senhor, agora como é que fica o meu dízimo? Ah, Senhor, agora como é que fica meu... A gente gosta de fazer uma chantagemzinha com Deus. Escute aqui, querido. Deus não depende do teu dinheiro para nada. Quando você é fiel a Ele, é para você honrar você mesmo. Para que você não sirva motivo de vergonha. Porque a gente gosta de fazer chantagem. Senhor, eu não estou entendendo, eu vou na vigília. Senhor, eu não estou entendendo, eu leciono, eu prego. E por que eu estou passando por isso? Escute aqui, você não tem que ficar preocupado em dar satisfação para ninguém com a sua vida quando o dia mau chegar. Se você tem aliança com Deus, você sabe que da mesma maneira que esse dia ruim chegou, ele vai sair. Agora, quando você não tem aliança com Deus, você fica preocupado com a opinião pública. O que vão falar de mim? O que vão dizer? Deus tem dito para mim o seguinte: eu não quero intimidade com você para você ficar preocupado com a opinião pública. Eu estou no controle da tua vida ou não estou? Vou descer. Se é uma coisa que arrebenta pastor, é opinião pública. É ou não é? É. Nós gostamos de ibope a nosso favor. Aquela igreja lá está botando gente pelo ladrão. Ele está com 4 cultos. Aí no dia que os Uzias morre, eu digo, meu Deus do céu, como é que vai ser, Senhor? Tanta cadeira vazia. E Deus diz assim: eu sou o teu sustentador. Falta ter prazer em mim, meu filho. É para você. Fique preocupado nos dias difíceis com a opinião pública da família, dos amigos, dos vizinhos. Dias difíceis vão te levar para mais perto de Deus. A gente fica apavorado. O que vão falar? Meu Deus, o que vão falar? Vão falar de você de qualquer jeito. Não seja boba, vão falar de qualquer jeito. Vão falar bem, vão falar mal. É ou não é? Quem não gosta de você, você é? Quem não gosta de você, Carolina, vai falar de qualquer forma. Agora, crente, quando tem intimidade com Deus, não vive de opinião pública. Por isso é que tem um homem que disse: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso. Eu sei quem eu tenho crido. Eu vou te dizer uma coisa: o dia mau acaba, ele chega ao fim. Mas se a gente ficar preocupado com a opinião pública, minha filha, a gente morre. Meu Deus, mas logo agora que Uzias... No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Esse é tempo de você ver o Senhor, de enxergar o Senhor. É nossa intimidade, querido. Olha lá, já até avançaram, nem era isso, mas tá bom, deixa, vocês estão me apressando, estou entendendo. Dias difíceis podem sabotar a nossa intimidade com Deus, quando nos levam para a imaturidade. Irmãos, se Uzias morreu, o palácio pode ter ficado vazio, é ou não é? Mas o trono ficou? Não. Você não vê Isaías preocupado com o palácio. Você vê Isaías falando do trono. No ano em que morreu o rei Uzias, ficou vazio o trono da terra, mas e o trono do céu? Ele viu o Senhor sentado. Então nós não podemos nos fechar na imaturidade. Nosso Deus ainda está no trono. E para cada dia de vergonha, Ele vai ter dupla honra. Ele vai ter dupla honra. Por quê? O trono não está vazio. Não, apóstolo, o rei Uzias morreu. Não seja bobo, o rei Uzias já estava... Quando ele morreu, ele já estava afastado. Quem estava governando era o irmão. Deus está dizendo para você: cuidado, hein? Porque se você não aprender que dias difíceis podem ser sabotadores, você vai começar a ser dominado pela imaturidade. Nos dias difíceis a gente quer saber quem é o culpado. Imaturo é assim: meu Deus, isso só pode ser olho grande. Meu Deus, isso é inveja. Irmãos, desde quando? Irmãos, desde quando inveja pega em crente? Larga de ser bobo. Tem um sangue sobre a tua vida. Você está marcado, selado, você não entendeu, tem um sangue sobre a tua vida. Crente não, olha, é para tirar um da graça quando eu vejo crente: estou preocupado,
Eu acho que eu tenho inveja. Tu mora onde, meu irmão? Eu moro aqui na Canitá. Aonde? Canitá é o quê? No Leblon? É perto da Ataúfo de Paiva ali? Por ali? Não, ali perto das casinhas. Irmão, em nome de Jesus. Irmã. Hein? Essa é uma das vantagens que a gente tem que morar por aqui. Eu nunca vou ter ninguém com inveja de mim. Só Tomás Coelho. Tomás Coelho! Quando eu falo Tomás Coelho, cara, Deus me livre. Eu vejo alguns crentes que eu digo assim, não, esse cara está fora da realidade, ele está procurando culpado, mas é imaturidade. Você mora onde? Eu moro em Pilares. Tá, e aí? Eu acho que estão com inveja de mim, mas como é que é? Pilares aonde? Ali de frente mesmo para a praia? Não, de frente para o viaduto, perto do açaí. Ah, irmão, vai orar, vá buscar poder nessa tua vida, rapaz. Com inveja de você. Irmãos, aquilo ali, ó. Sabotar a nossa intimidade, cuidar para você. Diga a pessoa que está ao seu lado assim, cuidado. Com imaturidade. Diga a pessoa, cuidado com imaturidade. Vocês são, amados. O que aconteceu com Isaías tem que ser um exemplo para nós. Isaías não ficou... Quem foi o culpado? Isaías disse, no ano que morreu o rei Uzias. Isaías não entra dentro do templo e diz, Senhor, por que o Senhor matou Uzias? Cuidado com imaturidade. Crente, quando entra no templo, dá para saber o porquê. Crente, quando entra no templo, aonde é que o Senhor quer me usar nesses dias difíceis? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Essa é uma noite que você não tem que ficar aqui perguntando, por que, Senhor, isso? Essa é uma noite, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para te servir. A minha existência é fruto dessa tua vontade, saber a tua vontade e não os meus porquês. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, diga assim, Senhor, diga assim com sinceridade, diga, Senhor, me amadurece. Diga, Senhor, me amadurece. Porque sem provação você não fica fortalecido, querido. Crente que não passa por prova não fica fortalecido. É por isso que a gente vê essas meninices aí, é crente que não tem prova, não passou pela prova. Irmão, crente que quando passa pela prova ele fica fiadinho. É ou não é? Ele fica ou não fica fiado? Você que está ali na prova, fala aí. Você que está na prova, Irmão, prova na nossa vida é profético. É sinal que você vai mudar de nível. É ou não é? Vai chegando no final do período, você vai ter que fazer o quê para avançar para o outro período? Prova. Aí você passa pela prova, meu Deus, eu não estou entendendo, Deus, eu não estou entendendo você. Você vive orando, pedindo para crescer. Quando eu dou a prova, tu está achando que está difícil? Eu que não estou te entendendo, Alexandre, o que está vendo? Terceiro, vamos lá. Tem que terminar. Vamos ler juntos, vamos lá. Pois é, irmãos. Cuidado, porque dias difíceis podem te adoecer emocionalmente. Mas apóstolo, versículo 5 está aí para provar isso. Então disse eu, ai de mim, que sou pecador. Irmãos, não é errado você ver o peso do pecado. Nós temos que ver o peso do pecado, porque senão não há arrependimento, amém? Errado é quando você não começa, quando você só vê o peso do pecado, ou seja, você não vê condição para mudar a situação. O que eu acho lindo em Isaías é que ele começou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou cheio de problema, mas a Bíblia diz que ele aceita ser tocado por uma tenaz com brasa viva. O problema é que tem crente que até hoje não deixa Deus tocar em você, porque você gosta de se sentir vítima. Eu sou pecador, é assim mesmo, Jesus. Escute, querido, preste atenção. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele achou até que ia morrer, e de fato morre mesmo. Mas quando Deus decidiu tocar Isaías, ele não fez nenhuma objeção. Pode tocar, Senhor, toca com essa brasa viva, toca com essa brasa viva. Então ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Não é pecado você se sentir pecador. Diga amém. Diga amém.
Então vou repetir, não é pecado você se sentir pecador, diga glória a Deus. Pecado é você não deixar a glória de Deus agir na tua vida pecadora. Isso é pecado. Na intimidade Deus diz, Alexandre, deixa eu tocar nessa área aí para mudar você. Agora você, não Senhor, eu não tenho jeito, Senhor, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim, Senhor, não, Senhor, eu não vou. Então não é pecado você sentir-se pecador, mas é pecado você rejeitar a glória de Deus agindo na sua vida. Então tem gente que escuta mensagem após mensagem, não, mas eu não mereço, não, eu não nasci para isso, eu não, olha, está repreendido. Esse espírito está sabotando a sua intimidade com Deus. A Bíblia diz que Isaías chegou como pecador, mas quando a glória de Deus tocou nele, ele saiu dali mudado. E você, como é que vai sair daqui hoje? E você, como é que vai sair daqui hoje? Então quando você não tem uma consciência bem trabalhada do que é ser pecador, você vai viver nas suas armadilhas emocionais. Eu não mereço. Aí aquele irmão chega aqui e chegou agora para a igreja e diz, olha irmão, recebi uma vitória, uma bênção, Deus abriu a porta de emprego. Aí tu está lá todo feridão porque não deixou Deus tocar em você. Aí está com a boca lá sem a brasa viva, né? Mas chegou, quer aparecer aí, quer aparecer. Deixa Deus tocar com a brasa viva. Aquele irmão chega na igreja, você, aí, tá vendo? A irmã chegou aí, deixa Deus tocar em você. Porque se aquele irmão foi abençoado, é problema de Deus com ele. Mas Deus também quer ter um problema para te abençoar. Ele quer tocar em você, o problema é quando você não deixa. Eu não mereço. Eu quero dizer que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, será que não nos dará mais coisas? Então escuta aqui, eu não mereço, mas foi uma decisão de Jesus me abençoar. Então eu recebo. O Senhor enviou o anjo, diz a Bíblia, e tocou os lábios de Isaías, que tirou com uma tenaz. Preste atenção, amados. Olhe para cá agora, porque quando a revelação vem da parte de Deus, você fica encantado. O fato de Isaías entrar dentro do templo trouxe Uzias de volta à vida, sim ou não? Pode falar. Não, mas fala com vontade. Fala com certeza. Vou repetir para você entender. O fato de Isaías entrar dentro do templo e Deus tocar Isaías como uma brasa viva, trouxe Uzias de volta? Não trouxe. Então o que isso quer dizer? Eu quero dizer que aquele dia não se tornou melhor para Isaías, mas aquele dia se tornou diferente, porque a partir daquele dia Deus passou a usar Isaías. Então ouça porque eu vou descer agora para falar para vocês. Quando Deus toca numa pessoa, Ele não tem obrigação nenhuma de mudar o dia. Mas quando Ele toca numa pessoa, Ele diz, agora eu estou fazendo você pronto para fazer a minha obra. Eu agora estou capacitando você para fazer a minha vontade. Porque a gente tem uma mania, que só quem tem intimidade com Deus não entra nela. Você quer fazer a obra com Deus desde que Deus ressuscite o teu Uzias. Você quer fazer a obra de Deus desde que o teu Uzias, volte a viver. Deus disse, eu não tenho mais Uzias para você. Então, Senhor, já que o Senhor me tocou, me usa na tua obra. Porque enquanto Uzias estava reinando, eu não queria nada contigo. Enquanto Uzias estava reinando, eu só tinha tempo para me relacionar com ele. Então, amados, mudou o dia de Isaías, sim ou não? Deus mudou aquele dia de Isaías? Ele trouxe os dias de volta? Não, mas quando Deus toca em você, Ele não vai mudar o teu dia, mas Ele vai mudar você. Você vai se colocar à disposição dEle, no dia bom, no dia ruim, no dia mais ou menos. Você vai dizer, Deus, eu não dependo mais de Uzias para te servir. Eu sirvo com Uzias, eu sirvo sem Uzias. Eu sei, tanto é verdade que Deus vira para ele, lá depois que toca e diz, rapaz, estou com um problema aí. Estou com uma dúvida aqui no céu, ninguém aqui está capacitado para ir. Quem é que eu vou enviar? Camarada, quando ele tem intimidade com Deus, ele, opa, Senhor, me usa. Rapaz, tu não estava chorando aí a morte de Uzias? Estava, mas depois que o Senhor me tocou, eu entrei em intimidade. Eu não estou nem mais lembrando que Uzias existe, ou que existiu. Agora eu quero que o Senhor me usa, Senhor, me usa para fazer a tua vontade, me usa para fazer a tua vontade no teu trabalho, no meu local de trabalho, na minha família, na minha vizinhança, me usa, Senhor.
o que está faltando, meu filho. Deus ministrava ao meu coração. Rapaz, ei moço. Oi Senhor, olha para o texto. Oi, Senhor. Para de ficar me pedindo os dias que eu não vou te dar. Eu vou te tocar para mudar você de nível. Aí você está aqui desde segunda-feira, Senhor, está de volta os dias que um dia o Senhor me deu. Eu disse, desse jeito não vai ter como eu te dar brasa. Diz para o irmão que está ao seu lado, essa semana, Deus não vai trazer o teu Uzias lá, o que morreu não. Diga, essa semana, Deus está com brasa viva, para tocar em você, para fazer você instrumento nas mãos dele. Ei! Tem gente que está escrevendo no papel lá, Senhor, meu Deus, já que o apóstolo vai orar lá no monte com o apóstolo, Senhor, traz de volta o meu Uzias. Aí eu vou lá e queimo, e Deus diz, é para queimar mesmo. Eu vou queimar aqui, vou queimar na cabeça dele. Eu não vou trazer os Uzias de volta. Eu vou tocar nele com brasa viva. Para ele entender que ele depende, não é do projeto dele. Ele depende de mim. Alexandre, para de ficar pedindo Uzias que eu não tenho para você. O que eu faço? Eu vou tocar em você. E você vai sentir prazer de ser tocado pelo meu fogo. Porque quando eu toco o meu fogo, eu não queimo, eu marco. Deus quer te marcar, meu filho. Mas por que eu preciso ser marcado? Eu gosto quando vocês... Porque as pessoas já não te aguentam mais ver você falando desse Uzias que morreu. Elas querem ser marcadas, elas querem ver você marcada pelo poder de Deus. Ele parou de falar daquele Uzias, reparou? Porque tem gente que aonde para fala dos seus Uzias. Aonde para fala dos seus Uzias. É ou não é? Deus diz para mim, rapaz, meu filho, para de ficar me pedindo coisa que eu não vou te dar. Para de ficar pedindo coisa que eu não vou trazer. O que o senhor quer de mim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, você deve estar rindo porque está criticando o irmão Isaías. Agora é palco de honestidade. Tu vê um anjo pegando uma brasa viva para tocar na tua boca. Fala a verdade. Tu diz, toca. Toca. Fala a verdade. Tu vê aquele negócio incandescente. É assim? Deus vai dizer, eu vou tirar tuas resistências. Confia. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, querido, se você quer intimidade com Deus, cuidado. Cuidado mesmo. Deus tem que amadurecer você. E como é que o senhor viu maturidade aí? Eu não vi, o Espírito Santo revela. Só confiando muito para você ver da tua boca uma brasa viva vindo e ter a certeza que ela não vai acabar com você. Isso é maturidade. Ele sabe o que está fazendo. Então, até ali, Isaías está como você e como muitos que nós conhecemos, e como eu, com incertezas. A partir do momento que Isaías se deixa tocar, Deus tira o tempo das incertezas. E Isaías passa a responder ao chamado de Deus. Quem é que eu vou enviar? Quem é que vai fazer a obra nessa família? Quem é que vai fazer a obra na tua casa? Quem é que vai fazer a obra no teu local de trabalho? Quem é que vai fazer a obra na tua vizinhança? Deus manda te dizer nessa noite o seguinte, deixa eu te tocar.
para eu acender de novo o teu chamado. Deixa eu te tocar, querido. Deixa eu fechar aí, vamos lá. Quarto. Dias difíceis podem sabotar a nossa intimidade com Deus quando não aproveitamos as oportunidades estabelecidas por eles. O texto começa no ano que morreu. No ano que morreu. E como é que termina? Quem enviarei? Deus diz, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu estou no controle de tudo. Agora a minha pergunta é, Isaías, precisou Uzias morrer para eu ter alguém aqui para ser usado. Você vai deixar essa oportunidade passar? Então diga assim, o que para mim se chama perda, para Deus se chama começo. Diga assim, o que para mim se chama derrota, para Deus chama-se vitória. O que para mim se chama acidente, para Deus se chama propósito. Quem tem intimidade com Deus, sabe que tudo que acontece na sua vida é oportunidade para que Deus se manifeste. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o apóstolo. Não é para você entender, quem tem que entender sou eu. Eu não procuro o que está entendendo acontecendo na tua vida. Aliás, eu não consigo entender a vida de ninguém, porque eu não consigo entender a minha, pô. E tem gente que vive a vida toda procurando entender a vida do outro, porque ele não se compreende. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui na vida do irmão. E não é para entender mesmo, é problema dele com Deus. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aquilo. E não é para entender. Quem te fez entendedor de vida? Às vezes a pessoa conversa comigo, senta lá no gabinete, eu queria que o senhor desse uma solução para a minha vida. Eu fico apavorado, eu chego a me benzer. Eu lembro do meu tempo de católico. Irmãos, eu não tenho condições de fazer ninguém entender a sua vida. Agora eu tenho para você a alternativa que eu estou tendo. No ano em que Deus mexeu com os meus Uzias, eu fui para a presença dele e disse, Senhor, meu pecado é esse. E o meu pecado é que eu comecei a viver relacionamentos sem intimidade. Esse tem sido o meu pecado, ou foi o meu pecado. Eu quero ter prazer com meu Deus. E eu espero que você saia daqui dizendo, apóstolo, o senhor está falando comigo. Sabe por quê, pastor? Porque a gente está tão ocupado com o ministério, é ovelha, é isso, é aquilo, que a gente acaba perdendo o prazer da relação com Deus. Esse é o nosso pecado. Deus não te chamou para o ministério para primeiro você se ocupar com o ministério. Deus chamou para o ministério para primeiro você ter intimidade com Ele. Porque eu duvido que Isaías ia conseguir fazer a obra de Deus sem que ele tivesse passado pela intimidade de ser tocado pela brasa viva do altar. O problema é que a gente não volta mais para o altar para receber a brasa viva. A nossa brasa viva já está mortinha, já tem tempo. E a gente está tocando o ministério. Ei, esse é o tempo de nós pastores voltarmos para o altar e dizer, Senhor, aquela brasa já deu uma esfriada, manda outra aí. Aquela brasa esfriou, Senhor. Já estou fazendo sermão Polaroid, abro lá na hora. Não sei nem o que o senhor quer falar e mando. Quinto e último. Vamos lá? Dias difíceis podem sabotar a nossa intimidade com Deus. Quando não... Oi? Qual era o problema de Isaías? O anjo disse assim, eu vou tocar na tua boca, Isaías, porque tu já deu a revelação toda, tu deu a planta toda, tu é um cara de boca impura que habita no meio de um lábio de... Já imaginou se esse anjo pega a brasa e toca no ouvido de Isaías? Que lambança! Um cara com o ouvido ungido e uma boca podre? Então eu quero lhe dizer uma coisa, olha ali, Deus disse assim, meu filho, diz para cada um lá que eu sei aonde eu vou tocar com a brasa. Ele diz assim, graças a Deus não tem problema com a minha boca. Irmão, os teus olhos, meu irmão, está precisando de brasa até dizer chega.
Graças a Deus, apóstolo, que eu não tenho problema com os meus olhos, mas Deus, se não botar a brasa no teu ouvido, qualquer historinha te abala aí. Ei, então hoje para cada um aqui o anjo já está com a brasa certa. Então diga a pessoa que está ao seu lado, fique tranquilo. O anjo não vai errar de lugar. A brasa vai atingir você e vai te ajustar para a intimidade com Deus. Aliás, agora vamos lá. Vira para o irmão que está ao seu lado, por favor. Cuida da tua vida. Não fica dizendo para o anjo onde é que ele vai ter que tocar em mim, não, pô. Senhor! Meu Deus, toca nos lábios dela, Senhor. Ela tem que ser curada dessa fofoca, meu Deus. Pelo amor de Deus, o anjo sabe o que está fazendo. Porque senão a gente vem para cá e perde a bênção, meu Deus. Meu Deus, é ele, hein, Senhor? É nos olhos, não vale nada, meu Deus, olhos. Deixa o anjo levar a brasa para o teu irmão, aonde ele vai consertar. Eu quero lhe dizer que quando Deus começou a ministrar meu coração, eu falei, Senhor, uma brasa só não resolve não, meu Pai. Falando por mim. Eu, se fosse você, também fosse honesto. Tem gente aqui que uma só não... Uma só, E não vem com esse papinho não, meia brasa resolve. Mentira. Meia brasa, brasinha só, não. Tem gente aqui que Deus vai mandar o braseiro inteiro. Deus está olhando assim, meu filho, se eu mandar uma só não resolve não. Tua situação é complicada, rapaz. Só de cara são 2 no olho, 2 na orelha, 2 no nariz, 4 na boca. Você tem que pedir, não é você que tem que pedir para Deus o ajuste. Toca com a brasa onde o Senhor quiser. Onde o Senhor quiser. Fique em pé. Quantos querem aqui aprender como dias difíceis podem se tornar? Vamos lá, rapidinho. Depois vocês vão ler no material. Vamos lá. Como dias difíceis podem se tornar meios para desenvolver a nossa intimidade com Deus. Você vai sair daqui hoje agradecendo pela luta que você está passando. Eu vou te prometer isso. Pela prova. Primeiro, em dias difíceis, ore para que o Senhor, ore ao Senhor pedindo que Ele renove e amplie a sua visão espiritual. Foi no ano que rei Uzias morreu, que Isaías disse que ele viu o Senhor pela primeira vez. Essa luta que você está passando é para Deus ampliar a tua visão espiritual. Essa prova que eu estou passando, a luta que eu estou enfrentando, Deus disse, eu vou ampliar a sua visão. Tem alguém passando por uma luta aqui? Levanta a mão. Tem alguém passando por um dia difícil aqui? Ótimo, então saiba que Deus está dizendo assim, vou ampliar a tua visão, vou fazer você ver o que você não anda vendo, vou fazer você enxergar o que você ainda não anda enxergando. Aquilo ali, Ele vai renovar, Ele vai ampliar a sua visão. Segundo, vamos lá. Sim, olha o que aconteceu depois que Uzias morreu. Isaías viu o Senhor, isso tudo eu peguei no texto. Isaías viu o Senhor, viu o trono do Senhor, viu e ouviu os anjos que declaravam que o Senhor era santo, ele viu as portas se moverem diante de Deus, ele viu o templo cheio de fumaça, ele viu brasas, ele viu tenaz, irmãos, tudo isso. Ele viu tudo isso. E você? No dia difícil, o que você anda vendo? Eu ando vendo isso, a visão foi renovada. Deus reserva algumas coisas que só vão ser dadas a você na intimidade do dia difícil. Diz aí para o seu irmão aí, que bênção, hein? Precisou esse dia difícil chegar para você ver coisas espirituais. Que bênção, que bênção.
Nesse dia difícil, irmãos, ele aprendeu uma canção, a mais importante, com 3 palavrinhas só: Santo, Santo, Santo. E detalhe, para os que são teólogos aqui, poucas vezes na Bíblia repete-se essa expressão, porque para a teologia hebraica, santo, santo, santo é o superlativo da santidade. Era como se ele fosse a própria santidade. Olha o que ele aprendeu num dia difícil, meu irmão. Olha o que ele aprendeu. Ele aprendeu que Deus é elevado, o atributo de Deus ao 3º grau. 3 vezes, santo, santo, santo. E só na santidade. Segundo, vamos lá. Creia, vamos lá juntos? Creia. Então preste atenção, querido. Foi no dia difícil que Isaías reconheceu o seu pecado. Foi no dia difícil que ele se arrependeu do seu pecado. Foi no dia difícil que ele recebeu purificação. E foi num dia difícil, um tempo difícil, que ele foi comissionado. Então, nós temos que aprender algo aqui. Toda experiência de dia difícil é para te amadurecer. E por último, para fechar, 3º, eu quero orar com você. Pode avançar, queridos, por favor. São nos dias difíceis que nós conseguimos Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Aí é no dia difícil que Deus vai dar clareza para o nosso chamado. É no dia difícil que Deus diz assim: eu vou clarear o teu chamado, Isaías. É nesse dia de prova. Percebam, queridos, que Isaías seguiu o roteiro da intimidade. Primeiro ele teve a visão, diga visão, renovada. Deus quer renovar a tua visão espiritual. Segundo, ele começou a viver uma experiência de amadurecimento, diga amadurecimento. E só depois que ele aprendeu a amadurecer, é que a intimidade o fez entender que existe um chamado da parte de Deus para a tua vida. Só quem é íntimo entende sobre o chamado. Eu queria orar com você. E se você está passando por dias difíceis, essa noite Deus diz assim: eu quero te conhecer melhor. Pode vir para o altar. O Senhor vai orar para que o meu rei Uzias volte. Eu não tenho que pedir para que Deus volte com o rei Uzias que ele tirou da tua vida. Eu tenho que te pedir para que você volte para a intimidade com ele. É intimidade. Não existe ninguém íntimo. Diga assim: quando eu tenho intimidade, até nos dias difíceis, eu vou continuar sentindo o desejo de fazer a vontade de Deus. Foi no ano do rei Uzias que eu ouvi o Senhor perguntando: quem é que vai fazer essa obra? Isaías disse: eu, Senhor. O dia está difícil, o ano está difícil, a situação está complicada, mas quem tem intimidade faz a obra do Senhor. Faz a obra. Por isso hoje, quando ele terminar aqui, você que está aqui me ouvindo, está passando um dia difícil, vai ter uma equipe orando por você, orando para que Deus fale ao teu coração sobre esse dia, orando para te dar revelação. Deus não tem obrigação nenhuma de ressuscitar os dias na tua vida. Deus está dizendo assim: meu filho, se eu tirei, eu sei o que eu estou fazendo, é porque eu tenho algo maior para dar a você. Então para de ficar chorando defunto, para de ficar chorando coisas que eu já tirei da tua vida, porque eu tenho coisas maiores para você. Então nem precisa operação, é mesmo? Então amanhã o pastor Wallace vai dar vaga para outro, porque as pedras que estavam saíram. Vamos aplaudir o Senhor? Dias difíceis, e se cumpre na vida dele Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas amanhã de manhã ele está pela alegria da alta. Ontem, quem estava aqui à meia-noite, nós oramos por ele, lembra disso? Foi o Tiago que levantou um clamor. Tiago levantou um clamor. Deus respondeu hoje.
a terra por conta do amor, do carinho. Obrigado, pastor César, apóstolo Prieto, né, que sensibilizaram e meteram bronca aí. Mas, cadê? O médico dos médicos chegou na frente. Amém. Eu quero orar com você. Quem está passando um dia difícil aqui? Aproveita para ficar mais íntimo. Aproveita para ficar mais íntimo. Não murmura. Não reclama. Quem é que está passando por um dia difícil aqui no centro? Mais intimidade. Mais intimidade. E aqui desse lado, quem é que está passando por um dia difícil? Diz para Deus assim: Senhor, toca com a brasa viva. Eu quero orar com você, 2 orações, feche seus olhos. Você que está aqui hoje, está passando por uma luta, e você já foi crente, já foi espírita, católico, já rodou, meu filho, e Deus te trouxe aqui hoje. Você está dizendo aí: meu Deus, toca, Senhor. Deus não quer tocar você com a igreja, Deus não quer tocar você com brasa de pastor, Deus quer tocar você com o fogo do Espírito, para que você entenda que só Jesus Cristo salva. Só Ele pode dar nova vida. Se você quer essa nova vida agora, aqui hoje, Deus está pronto para te dar essa vida para você. Se você quer, você vai pedir aí no seu lugar: eu quero essa vida, eu quero essa nova vida. E logo depois eu vou orar com todos vocês. Você que está aqui nos visitando, se você quer entregar a sua vida a Jesus aí no seu lugar, olha assim comigo, diga assim no seu coração: querido Deus, nesta noite eu ouvi a tua voz, e hoje eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Diga: Deus, muda a minha história para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, se você está aqui hoje e fez essa oração comigo, está tomando essa decisão, eu quero abençoar você, não importa onde. Eu quero apenas que você levante a sua mão dizendo: eu orei com o Senhor. Alguém assim, levante a sua mão bem alto, lá atrás alguém: eu fiz essa oração hoje. Alguém assim, Deus abençoe. Você não pode mais ser o primeiro, mas pode ser o segundo. Olha, eu estou orando com o Senhor. Cadê você? O segundo ou a segunda? Levante a sua mão bem alto, eu quero ver a sua mão levantada. Alguém assim? Alguém assim? Apóstolo, eu estou afastado, mas hoje eu estou voltando. Cadê você que está afastado, e está voltando? Alguém assim? Alguém assim? Levante a mão bem alto. Aonde? Ah, está ali, tem um jovem ali. Isso. Mais alguém? Eu estou afastado. 2. Você pode ser o terceiro agora. Cadê você? Levante a mão bem alto. Eu estou aqui fazendo isso, estou voltando hoje. Cadê você? Não dá mais para ser o primeiro nem o segundo, mas o terceiro já dá. Alguém assim? Agora eu quero orar, então eu quero orar por todos vocês que estão aqui no altar. Dia difícil. Vai ser o dia que você vai conhecer o Deus que você nunca viu. Pai, eu tenho aqui nesse altar homens e mulheres de uma ponta a outra. E Senhor, todos eles têm algo em comum. Todos eles estão aqui abrindo a boca dizendo: eu estou vivendo o meu dia difícil. E para todos eles o Senhor vai ter o mesmo nível de revelação. Eles verão que o trono não está vazio. Eles verão que o Senhor tem brasas vivas para tocar e limpar todo pecado. E eles também terão intimidade para dizer: Senhor, eu não sei quando esse dia vai mudar, se é que vai mudar, mas eu sei que eu estou aqui agora para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra. Então, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho certeza que quando os pastores, a equipe começar a orar aqui, aquele dia difícil que o diabo está plantando vai sair. Aquele dia difícil que o diabo está lá dizendo ele vai desistir, vai sair. Eu creio, Senhor. Eu creio que hoje o Senhor vai tacar fogo na cara da Pombagira. Eu creio que hoje o Senhor vai tacar fogo na cara da Maria Mulambo, da Maria Padilha. Eu creio que o Senhor hoje vai tacar fogo lá no Exu Caveira. O Senhor vai tacar fogo no Tranca-Rua, no Zé Pilintra. E Senhor, ele vai ter que sair dessa vida. Ele vai ter que sair dessa vida. O Senhor vai tacar fogo hoje para trazer libertação. Hoje vai ter gente aqui que Deus disse assim: meu filho, foi ou não? Foi esse espírito maligno que entrou aí na tua vida, mas que hoje ele vai sair, Senhor. Porque tem fogo sendo colocado nesse altar, tem brasa viva nesse altar, Senhor. E Pai, eu quero terminar essa oração com gratidão,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor visitou o teu filho lá, pastor Wallace, e toda a pedra que, ó Deus, estava, ó Deus, deixando o teu filho internado, ela saiu. Meu Pai, agora eu te peço, cura, Senhor, passeia nos rins do teu filho. Oh, meu Deus, todo excesso de cálcio que esse corpo produz, Senhor, entre em normalidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê aquela jovem? Cadê aquele rapaz? Está lá atrás. Dá uma olhadinha para trás, olha o que prepararam para você, olha só. Ali, ó.